a gente pode, de certa forma, né, o Lig, trazer hoje, especialmente, esses destaques dessas companhias, daquilo que você curtiu e não curtiu. Vamos começar pelo lado positivo, né? RD Saúde. É a maior alta desde o IPO da empresa. Tá subindo agora quase 19%, chegou a flertar com uns 20% de alta, o Lig, 17,83, a máxima foi em 17,98, resultados bons, vira e mexe você fala sobre esta companhia aqui no nosso programa, mas eu queria ouvir a sua avaliação do balanço e principalmente, né, as perspectivas para a RD Saúde. O CEO da companhia disse na teleconferência que o resultado desse último trimestre é uma mudança de paradigma para a Drogasil. Você concorda com isso, Lig? É aquilo que o mercado gostaria de ouvir, né? Temos que lembrar que no primeiro trimestre a margem bruta da Raia Drogasil caiu drasticamente, olhando tanto o trimestre anterior quanto o ano anterior, com uma perda significativa de volumes em perfumaria, né? Que é onde tem uma margem maior para as empresas de farmácia. A grande promessa do CEO e do todo o time executivo da Raia é que a margem fosse recuperada ao longo do trimestre para justamente mostrar que aquele primeiro trimestre foi um ponto fora da curva e não uma reversão da tendência e não, na verdade, que aquele ponto é uma fora da curva e não uma reversão da tendência de margem bruta da Raia. O papel, para quem não lembra, né, caiu mais de 15% naquele momento, e até o gap de baixa que dá para ver no gráfico diário com volume alto, e o mercado justamente fazendo conta e percebendo que Raia está negociando a mais de 3 vezes patrimonial e você teria ali um espaço grande para correções até justo. A verdade é que esse trimestre a gente viu um incremento de mais ou menos 100 bips de margem bruta na Raia, um crescimento de mais de 15% no top line da empresa, o que mostra que a estratégia da Raia voltou para o normal, ou seja, o primeiro trimestre foi um ponto fora da curva na trajetória de rentabilidade e crescimento da empresa. Perfeito, Olig. Então, quando você falar, se você pegar a Raia Drogasil, caiu bastante por conta desse cenário. Aí o investidor olha esse movimento e fala, bom, Olig, dá pra comprar ou eu perdi esse avanço depois de uma queda de 18%? É difícil não imaginar uma realização talvez nos próximos pregões, mas até pensando no médio prazo, digamos assim, quem quiser entrar ainda vale a pena. Teve até um espectador nosso, né, Mari, que fala com a gente direto dos Estados Unidos, que mandou uma mensagem aqui falando que ele fez um gol hoje em Raia Drogasil. Quem que foi, Mari? Exatamente, foi o Anderson aqui no nosso WhatsApp, Anderson Silva. Ele tá lá em Massachusetts, lá nos Estados Unidos, e disse que fez um golaço em Raia Drogasil. O preço médio dele foi de R$ 15,10 e ele vendeu a R$ 17,25. A gente tem as imagens aí, Andrezão? Daqui a pouquinho a gente coloca ali que ele mandou a imagem de onde ele tá acompanhando a gente, direto de Massachusetts, Estados Unidos ali, e ele fez essa movimentação em Raia Drogasil. Aí o nosso espectador, olha lá ali a imagem ali, ó, tá bem, hein, tranquilo. Tá meio nublado ali a região, hein, Anderson? Obrigado pela audiência, obrigado pelo carinho, curtindo aí Massachusetts e trazendo aqui essa visão. Aí o que ele fez ali, ó, ele falou que o preço enviado ali, executado em 17,25 e o preço médio dele era em 15,10. Obrigado pela mensagem, Anderson. E aí, eu imagino que tem muito investidor ali, assim como antes que fez alguma operação em Raia Drogasil, mas tem outro investidor que pensa lá naquele médio e longo prazo, se vale a pena nesses patamares ou andou muito. É bom esperar um pouquinho. Assim, eu acho que mesmo nos R$14, o múltiplo de Raia ainda estava bastante esticado. Claro que quando você olha para o histórico e você vê Raia abaixo de 20 vezes lucro, parece barato, dado o histórico. Mas dada as perspectivas de crescimento da própria Raia, eu não vejo que seja uma oportunidade de compra agora não. A oportunidade de fato foi uma especulação de que o balanço do segundo trimestre traria uma reversão do movimento principal e efetivamente trouxe, né? Só que agora realmente não vejo nem compra e nem venda. Inclusive acho que pode subir um pouco mais, mas nesse momento não consigo pensar num posicionamento em Raia não, tá? Prefiro ficar neutro.
Perfeito, é a visão aqui do nosso Lucas Ulig no nosso Tarde TC News. Você, se tiver dúvidas, pode mandar a sua pergunta, pode mandar a sua mensagem aqui pro nosso Ulig, que a gente registra durante a sessão. Ainda nos resultados de destaque de hoje, Rádio Drogasil tá puxando a RD Saúde junto com o Itaú, subindo 1,74%, R$ 36,31, também após a divulgação do seu balanço. E aí eu pergunto, Ulig, se você chegou a dar uma olhada nesse resultado de Itaú e se Itaú entregou mesmo aquilo que o operador já estava imaginando que entregaria. Entregou. O retorno sobre o patrimônio do Itaú atingiu um patamar acima do nível de rentabilidade do BTG Pactual, o que é extremamente impressionante, dada a estrutura de rede de agências que o próprio Itaú tem, né? Isso mostra que, além de altíssima rentabilidade, o negócio do Itaú também tem uma diversificação extremamente relevante, que consegue extrair valor do varejo, ao passo que também extrai muito valor do institucional, investment banking e outros serviços. Um dos highlights que eu achei é que a margem financeira do banco, ela continua crescendo, e você tem um impacto extremamente limitado do aumento de provisões que, diferente de outros bancos, como por exemplo o Santander, mexeu muito pouco no ponteiro do Itaú e permitiu ainda assim expansão de retorno sobre o patrimônio. É legal que o Itaú ele teve expansão do retorno sobre o patrimônio, mais ou menos no nível do Bradesco, do ponto de vista percentual, né, foram 20 bips, só que o Bradesco está com 14 de ROI e o Itaú está com 22, né, 22 e alguma coisa, foi para 23. Então é impressionante assim, a capacidade de geração de valor do Itaú. Foi realmente um balanço muito bom, em linha com as expectativas, mas inegavelmente um balanço muito bom. E, Ulig, um balanço que você analisou bastante na plataforma, e eu quero que você traga essa sua análise para o Tarde TC News, foi meu último destaque com o Luca Boni, que é essa queda de 8,5% de GPA e uma preocupação que o investidor teve com a alavancagem da companhia. Eu vi a sua análise dentro da plataforma do TC, quem ainda não faz parte está perdendo tempo para fazer o seu cadastro e acompanhar todas as discussões dentro da comunidade, e eu gostaria que você trouxesse também aqui para a galera da TC News, Ulig, se este movimento que a gente observa em Pecar 3 hoje condiz pelo que GPA entregou no segundo trimestre. Foi um resultado muito ruim, né, pessoal? A gente já tinha até comentado isso com vocês, não foi nenhuma novidade a deterioração tanto da alavancagem da companhia, como a incapacidade de geração de caixa operacional para reduzir essa alavancagem, ou pelo menos adicionar perspectivas melhores no balanço do Pão de Açúcar. Você tem empresas, né, negócios com a margem bruta muito apertada, qualquer variação faz muita diferença no resultado operacional da empresa. E no caso do Pão de Açúcar, o problema principal nem é a margem bruta, que olhando no mesmo período do ano anterior, você teve uma praticamente flat, né, não teve nenhuma grande mudança. Só que você tem CAPEX que é muito grande dessa expansão que a companhia veio fazendo desde 2022, né, com a abertura de 217 lojas, e ao mesmo tempo fechando operações, fechando lojas, demitindo, fazendo reajuste administrativo, que tem um gasto não recorrente bastante relevante. Até o próprio CEO, o Marcelo Pimentel, ele comentou, né, sobre os 12 mil processos trabalhistas que eles tomaram de 2022 para cá, que foi durante, né, a trajetória de turnaround do próprio Pão de Açúcar.